Agora recebendo a visita do Pancho, do pancho.com.br, para falar das notícias do nosso cotidiano. Bom dia, Pancho. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia a todos que acompanham aí a programação da Rádio Itaberá. Obrigado aí pelo convite para estar com vocês aqui hoje, né? E estamos aí, não tão frio quanto semana passada, Menos né? mal. Mas você gosta do frio, né? Eu gosto. Eu prefiro o frio ao calor. Nasceu no Chile, cara. Tá acostumado tá no gene, tá no sangue, né? Tá no sangue, é verdade. Eu prefiro mil vezes o frio ao calor, né? Eu sou da turma do frio. Não precisa chover junto com o frio, né? Aí é judiar demais, né? Mas do jeito que tá hoje, tá tranquilo. Tá fresquinho, não tem sol, tá tranquilo, não tá chovendo, então tá bom demais. Não tá, mas vai, né? A previsão a partir de hoje à noite é de chuva. E aqui nós temos uma característica dessa umidade muito forte, né? E um frio mais dolorido, né? Dói nos ossos, a gente diz. Exatamente, né? Tinha os antigos que falavam, né? Que faziam uma cirurgia e entendiam quando vinha o frio, porque começava a doer antes. Né? Ainda falam, né? Não, tá doendo meu joelho aqui, vai chover. Vai chover. A umidade está chegando. Agora é impressionante como a neve divulga a nossa região serrana, né, Pancho? É porque é a única região do país que acontece, né, Jorge? Não tem. No país inteiro não existe neve, a não ser aqui em Santa Catarina e às vezes no Rio Grande do Sul. Então, de fato, é um diferencial que a gente tem muito grande e atrai muita gente, né? A gente vê sempre que aparece uma reportagem sobre a neve no Sul, como aconteceu na semana passada, tem alguém, sei lá, de Rondônia, de Roraima, do Nordeste, obviamente, que foi até Urupema, Urubici, São Joaquim, para quem sabe ver a neve, né? Porque não é uma certeza também, né? Exatamente. Vai depender da condição climática, né? Eu já fui numa loucura dessa tentar, saindo aí de madrugada para não ver nada, mas enfim. Encontrei uns baianos lá, cara, então, mas se tu visse a reclamação... Por quê? Porque não tinha neve. 2 pontos. Primeiro, é muito frio. Para baiano, sim, 20 graus já é frio. Imagina exatamente. Menos alguma coisa. Exatamente. Né? E segundo, eles estavam reclamando que eles deitaram num colchão que estava cheio de fio de energia elétrica. Ah, bom, mas aí... Eu não sei se tu sabe, mas lá eles têm um aquecimento de colchão a energia, né? Não sabia. Não sabia, não conheço. E o cidadão lá estava desesperado com aquilo, cara. Ele estava desesperado, ele não entendia. Tu sabe que ele me perguntou onde fica Blumenau, que eu quero ir para lá. Olha que interessante, né? Por que ele queria ir para Blumenau, será, né? Primeiro que era menos frio, né? Ele falou, né? E sim, segundo que ele queria conhecer a terra da Oktoberfest. Mesmo, mesmo fora da Oktoberfest. Exatamente. Para a gente ver como isso tem um peso forte, né, nessa questão turística. Mas a neve é engraçado, porque a gente fica pensando, poxa, tem neve o tempo todo. Quer dizer, desde sempre teve neve na Serra Catarinense, sim, né? Mas não é um fenômeno frequente, vamos dizer assim, né? Não é que nem na Cordilheira dos Andes, que tem neve o ano inteiro, vamos supor. Pelo menos o inverno inteiro. Aqui não é nem no inverno inteiro, né? Em alguns momentos do inverno pode cair, pode nevar. E isso atrapalha um pouco, né, Jorge? Porque essa imprevisibilidade é justamente que afasta ainda muita gente dali, né? Turisticamente falando, né? Se nevasse o inverno inteiro, você ia com a certeza de que veria neve. Mas não é o caso. Então você vai contar com a sorte também. Então, dá para explorar? Dá, né? A gente sabe que dá porque tem muito turista lá. Mas não dá para explorar da maneira como deveria, né? Como algo permanente, vamos dizer assim. Né? É mais difícil. E lembrar que a gente já teve neve aqui, né? No Morro do Cachorro, né? Ou teve no Morro do Cachorro, Florianópolis. Lembra daquele 2013? Exatamente, inverno. A gente teve uma onda de neve em Santa Catarina. Olha que coisa. O Cabirela branco lá de Florianópolis. Uma onda de neve em Santa Catarina. Impressionante, cara. Aquele inverno impressionante, né? Eu lembro que eu estava viajando naquele dia, Jorge, eu estava no exterior, estava de férias. Tava nos 40 graus da Colômbia e eu chego aqui em Blumenau com, sei lá, 5 graus talvez. Eu falei, tá louco, isso não existe, né? Foi bem no dia depois da nevasca que eu cheguei, eu lembro. Foi muito bacana. Mas foi muito bacana, né? Porque a gente são cenas que a gente lugares que nunca se imaginou com neve. É isso que eu digo, são cenas que provavelmente a gente não vai ver mais, talvez a próxima geração, mas nós dificilmente veremos a neve como ocorreu em 2013, né? Bom, eu não sei te dizer, né? Porque tá uma loucuragem nesse clima aí, tem né? Isso tem também, tantas mudanças climáticas, vai que, né? Tem isso também, mas tem a coisa da recorrência também, é que nem enchente, né?
Enchentes como as que aconteceram em 83 e 84 dizem que acontece de 50 em 50 anos. A gente está chegando já nos 50 anos, né? A gente tem que se preparar. Eu acho que nevasca deve ser a mesma coisa, né? Uma neve como essa dificilmente vai se repetir tão logo, né? Pode repetir, claro, obviamente, mas dificilmente vai acontecer na sequência. Falando em Oktoberfest, já que eu comentei ali que aquele baiano perguntou, um levantamento do ECAD mostra que em shows realizados aqui em Santa Catarina, as 3 músicas mais tocadas são relativas à Oktoberfest. Olha só, cara. A primeira é a Marreca, né? Quem diria? A primeira é a Marreca. Marreca é lá do final da década de 90, se eu não me engano, acho que é a Marreca, e tá ali ainda sendo tocada em tudo que é lugar. É importante a gente dizer o seguinte, né, Jorge? Shows, a gente fala em shows quando a música é executada ao vivo. Isso. Então, muito provavelmente, esse levantamento do ECAD tem muito de bailões do interior, né, daqui de Santa Catarina. Esses bailes que acontecem nas sociedades, nos clubes de cacitilho aqui na nossa região, né, se for falar aqui da nossa região, que toca muita música germânica ou com alguma vertente germânica, e claro que em algum momento da noite vai tocar Marreca, porque ainda é uma música que todo mundo lembra, tem na memória a música e gosta. E é divertida acima de tudo. Diverte, né? Claro. Aí muita gente, né, pode se perguntar, poxa, mas a Marreca mais executada em shows, como assim, né? É óbvio que a gente não está falando de show de grandes artistas, não tem. É execução ao vivo, principalmente bailes, bailes, né? Estamos falando de bailes. Tanto que a quarta colocada depois das 3, que tem relação com o Oktober, é Boate Azul. Mas essa é um clássico, né? É um clássico essa basta aí num barzinho que tem a música, né? E lembrando sempre, né? Essas bandas que fazem esse tipo de apresentação, elas precisam encaminhar uma relação para o ECAD. E é em cima dessa relação que elas encaminham de músicas que são apresentadas durante o show baile deles, é que é feito esse levantamento. E é com base nisso que os compositores das músicas também são remunerados por conta disso. Exatamente. Recebem os direitos autorais, vamos dizer assim. Bem isso aí mesmo. Outras 2 situações da Oktoberpunch que eu acho bem interessante. Primeiro, as cervejarias artesanais de Blumenau terem exclusividade com o produto artesanal na festa. E segundo, rainhas e princesas que já foram eleitas não poderem mais se inscrever para o concurso da festa. Essa questão da cerveja artesanal é bom a gente deixar claro uma coisa, né? Tem gente que ainda está confundindo. Acha que só vai ter cerveja artesanal e cerveja artesanal de Blumenau no Oktober. Não vai ter só cerveja artesanal, né? A patrocinadora segue sendo a Spaten, então claro que vai ter cerveja. Que é quem tem o maior espaço na exatamente. Festa. A gente não está falando aí de exclusividade das blumenauenses para venda de cerveja no Oktober, é venda de cerveja artesanal, né? Antes era mais abrangente, né? Envolvia todo o Vale da Cerveja, ou seja, envolvia cidades vizinhas também. Cervejarias de cidades vizinhas, como das Bier, por exemplo, para citar um exemplo, que fica em Gaspar, podiam ter pontos de venda na Oktoberfest. E agora não vão poder mais, agora vai ser exclusivo de cervejarias de Blumenau. Agora o Guilherme falou uma coisa aqui que é importante. Acabou de sair daqui, né? Sim, diretor acabou e falou uma coisa que é importante. Essas cervejarias artesanais de Blumenau que vão ganhar esse espaço, elas podem convidar cervejarias do Vale da Cerveja. Então, provavelmente vai acontecer. E devem fazer isso, né? Então tu vai lá num local, tu vai ter a cervejaria artesanal de Blumenau e uma de Brusque, por exemplo, ou de Timbó, Pomerode. Mas eu vou te dizer uma coisa, Jorge. Eu acho que essa mudança não vai mudar em absolutamente nada para o folião, para quem vai na Oktoberfest. Ele vai continuar tendo cerveja artesanal de qualidade. Se é daqui ou de Blumenau, ele está pouco se importando, se é de Blumenau ou de fora, no caso, né? Ele não está muito preocupado com isso, ele quer que tenha cerveja boa. Porque não é uma festa, de novo, não é uma festa essencialmente cervejeira. Também mas não é um festival da cerveja, por exemplo, né? É diferente. A Oktoberfest tem vários outros atrativos além da cerveja. Então, se tiver uma cerveja artesanal de Blumenau ou de Gaspar, para o folião não vai fazer muita diferença. O que Blumenau quer explorar, e provavelmente o Guilherme deve ter dito isso, é o título de capital nacional da cerveja. Né? Quer valorizar esse título que, de fato, tem sido, não vou dizer menosprezado, essa não é a palavra, mas tem sido mal aproveitado, talvez, o fato de Blumenau ser a capital brasileira da cerveja. Agora, tem um problema também, né, Jorge?
Por que Blumenau é capital brasileira da cerveja? Porque houve uma pressão política lá em Brasília e fizeram essa capital. E claro, porque Blumenau de fato era, ou ainda continua sendo, não sei, aí é questão de revisar o mercado, mas uma referência na produção de cerveja artesanal. A gente sabe que no último ano, pelo menos, 2 grandes cervejarias artesanais fecharam as portas aqui em Blumenau. Então tem que ver como é que está esse mercado, se de fato a gente está merecendo esse título ainda, tem que ver isso também. Mas tu sabe que tu fez eu lembrar da capital nacional da moda infantil? Gaspar usa esse título, aproveita esse título. Pois é, não sei se eles estão, mas deve estar aproveitando de alguma forma, pelo menos... Mas não chega aqui, né? Pelo menos no ramo deles, internamente, entende? É isso que eu acho. Na hora de vender produto para uma loja lá em São Paulo, por exemplo, eles vão usar esse argumento, nós somos de Gaspar, a capital brasileira da moda infantil, né? E aqui, na realidade, a gente tem que usar esse argumento de capital brasileira da cerveja para o turista que vem, para o visitante, para as pessoas que consomem, de fato, a cerveja, né? O cara que vai comprar a roupa infantil na loja, tá pouco, ele não quer saber se é de Gaspar ou não é de Gaspar, ele não vai ter referência nenhuma, mas quem está comprando na loja pode ter algum diferencial aí nesse esquema. Aqui a gente está falando com o produto final, com o consumidor final, melhor dizendo. Então, é mais essencial que a cidade aproveite de alguma forma um título desse. Então, nesse sentido, dá para entender essa mudança em relação às cervejas artesanais da Oktoberfest. E outro argumento usado, pelo menos pela prefeitura, na hora de explicar o motivo dessas mudanças, foi a questão de atrair novas cervejarias para Blumenau. Eles acham que, dando exclusividade para cervejarias de Blumenau venderem cerveja artesanal na Oktoberfest, isso pode fazer com que outras cervejarias venham para Blumenau, tenham unidades ou sede aqui em Blumenau, porque assim elas podem participar da Oktoberfest. Se isso vai funcionar ou não, só o tempo vai dizer. Se esse de fato é um argumento importante, talvez possa ser, até porque cervejarias artesanais são geralmente empresas pequenas que de fato aproveitam a Oktoberfest para vender um volume maior e para mostrar mais a sua cara, vamos dizer, os seus produtos. Então pode até acontecer, mas só o tempo para dizer se realmente vai atrair ou não novas cervejarias aqui para a cidade. É verdade, bem isso aí. Olha, e tem a questão das rainhas, né? Que tu falaste também, rainha né? E princesa que não podem mais. Acho justo, né? Tem que dar chance para todo mundo, né, Jorge? Isso. Uma vez rainha, uma vez princesa, não precisa mais concorrer a ser Deu, né? rainha. Eu também acho que não. Também acho que não. Rotatória da 2 de setembro com a Rua da Coca. Finalmente vai ser uma rotatória, porque não até era, então né? era um trevo, né? É verdade. Era um trevo. Você chegava ali, você não era uma rotatória que você tinha preferência. Você tinha que chegar, parar. Às vezes dava longas filas, eu me lembro bem, dava uma confusão ali. Pessoal que vinha pela 2 de setembro queria acessar a Fritz Spernau, que é a Rua da Coca. E aí começava a gerar uma fila. Quem vinha ao contrário, não conseguia também. E dava uma confusão. De manhã cedo, Jorge, é muito comum, por conta do congestionamento na Via Expressa, é muito comum gerar congestionamento também na Rua da Coca. Que o pessoal aproveita para pegar a Rua da Coca como alternativa. Exatamente. Né? Com essa questão da rotatória, é possível que essa fila ali diminua. Né? Imaginamos nós que isso possa acontecer. Mas estava na hora, né? Rotatória, né, Jorge? Não é trevo, né? Não é trevo. Então, gente, a partir de amanhã, isso aí. Quem acessa a esquerda tem preferência na rotatória, né? Não esqueça disso para evitar acidentes, né? Vai ter sinalização, imagino eu que eles estão providenciando essa sinalização Provavelmente um agente de trânsito também no começo, né? Não há uma mudança na rotatória em si, fisicamente falando, né, Jorge, que para mim é preocupante, porque quem vem da 2 de setembro em direção ao centro, ou a Ponta Aguda, por exemplo, né, praticamente você não contorna a rotatória ali, você vai reto. Então, instintivamente, a gente acha que tem a preferência ali, né? Ou seja, é uma reta, não tem porquê, você não vai contornar a rotatória, né? Ou seja, você não vai virar e contornar, você vai seguir reto. Só que quem tem preferência é quem está contornando a rotatória, então tem que tomar esse cuidado aí. Vamos ter cuidado, então, se você trafega ali pela 2 de setembro. Queria aproveitar também para falar um pouco sobre a ampliação do Teatro Carlos Gomes, né? Um projeto que vai ampliar a área física do Teatro Carlos Gomes. Até conversando com o Ricardo Stodik, que é o presidente executivo, ele estava explicando, olhando visualmente, você se pergunta, mas como ampliar fisicamente? A gente não vai perceber, eu acho. Né? E ele falou, vai dar, não vai descaracterizar nada, e ainda vai dar mais espaço, vai ampliar a possibilidade das escolas aí
terem mais alunos, ou seja, mais bolsas para cultura disponíveis. É sensacional, né? E mais espaço para eventos também, ou seja, para as pessoas aproveitarem os eventos, né? Porque para quem frequenta o Teatro Carlos Gomes, o que vai mudar? Vai mudar que o auditório Willy Sievert, que é popularmente chamado de pequeno auditório, porque é o auditório menor, né? Obviamente, né? Tem 2 auditórios lá no Carlos Gomes, né? O Hans Geier, que é o principal, e o Willy Sievert, que é o menor. Esse Willy Sievert vai ser ampliado aí de 225 lugares para 350 lugares, ou seja, mais de 50% aí a mais, né? De capacidade que vai ganhar o auditório Willy Sievert. E com isso, com certeza, vai poder atrair novos eventos, né? Sim. Outros eventos. O Ricardo falou, inclusive, que hoje o Willy Sievert não é atrativo para apresentações musicais. Então, eles vão melhorar isso. E além de melhorar isso, sendo mais uma possibilidade de receber apresentações musicais também, ele diz que podem ser apresentações simultâneas entre os 2 palcos, sem um interferir no outro. Exatamente. Olha que bacana. Pode ter uma peça de teatro lá no grande e um espetáculo de música no pequeno. Ou 2 espetáculos de música sem um interferir no outro, que vai ser maravilhoso isso. Né? Porque a acústica permite ali, né? Eles são divididos por um corredor grande. Então dá para fazer tranquilamente. Não que não dá para fazer hoje, dá também, mas né, mas não tem acústica, né, no e tendo mais capacidade também vai melhorar bastante, né? E para as escolas também é importante, né, Jorge? Muita gente não sabe, mas as escolas que estão no Teatro Carlos Gomes, elas têm muitos bolsistas, né? E poderia ter muito mais se tivesse vagas, se tivesse salas e tal, mais salas e tudo mais. Então é provável que essa ampliação também contribua nessa forma, ou seja, mais gente aprendendo teatro, aprendendo música, aprendendo dança, e a gente sabe, né, o quão importante é ter essas artes, vamos dizer assim, no mundo, né, na rotina de um adolescente e de uma criança, né? Ou mesmo de um adulto, por que não? Né? Tem muito adulto que ainda, mesmo que na idade adulta, vai lá para aprender, principalmente teatro e dança, tem muito adulto. Sem dúvida, né? E o Teatro Carlos Gomes é o principal palco da cultura do Vale do Itajaí. É um lugar sensacional. Quem não conhece o Teatro Carlos Gomes deveria pelo menos dar um pulo lá para dar uma olhada, porque eu não sei, é uma energia diferente. Esses dias eu estava conversando com alguém sobre isso. Eu tenho o Teatro Carlos Gomes no meu coração desde muito pequeno, e a impressão que eu tenho é que sempre que eu entro lá, tu entras num universo paralelo, vamos dizer assim, né? É um ambiente muito diferente e está aqui, no centro da cidade, acessível para todo mundo, né? Com certeza. Pancho, obrigado pela tua participação. Passa rapidinho aqui. Rápido. Meio-dia já passa rapidinho demais. Mas aí, daqui a 2 semanas eu estou aqui de volta também. Valeu, obrigado. Enquanto isso, pancho.com.br ou @pancho.com.br no Instagram. Lá todo dia eu coloco então um resuminho aí do que foi notícia aqui na cidade de Blumenau. Valeu, um abraço, Pancho.